Então o tema do nosso culto hoje é o poder da escuta no discipulado e no apacentamento. Repita comigo: o poder da escuta no discipulado e no apacentamento. Glória a Deus. Então Deus, Ele está levantando um povo. Deus, Ele está levantando essa geração de líderes que cura conflitos através do apacentamento e do discipulado que ouve e que escuta. De que forma? Ouve e escuta. Glória a Deus. Então nós estamos entrando para o ano de 2026, já com estratégias poderosas para este ano. E o Senhor falou ao nosso coração sobre pontos de melhoria, pontos de estratégias que precisavam ser melhoradas para nós, como líderes de célula, como apacentadores das ovelhas do rebanho do Senhor, como, pastores, como apóstolos e líderes, com as estratégias de voltar à essência. Tem uma canção que eu gosto, que ela fala assim, que eu possa voltar à essência da adoração. Nós precisamos voltar à essência. Qual a essência? A essência do discipulado que ouve, a essência do discipulado que escuta. Porque nós aprendemos com o decorrer dos anos a discipular tanto, a falar tanto, a aconselhar tanto, a mentorear tanto, que nós não aprendemos mais a escutar, porque já sabemos, já entendemos. Quando a pessoa começa a falar a área, nós já sabemos o qual ponto aconselhar. E por causa disso nós não ouvimos. Por causa disso nós não ouvimos. Nós queremos só aconselhar. E o Senhor, Ele traz de volta essa essência. Apocalipse diz assim: lembra-te aonde caiu, volta e o quê? Recomeça. Vocês estão aqui comigo, sim ou não? Eu estou aqui vendo a empolgação de vocês nesse culto. Eu quero que você comunique comigo, porque vai ser um culto onde o Senhor vai nos direcionar como apacentadores, como discipuladores e principalmente como líderes que resolvem conflitos da maneira bíblica. Então Deus, Ele quer que nós estejamos atentos ao ouvir. Há um poder ao ouvir. Há um poder da parte de Deus quando eu paro e ouço, quando eu paro e entendo aquela pessoa falando. Eu preciso escutar, eu preciso ouvir. Mas apóstolo, eu não dou conta, é muito difícil para mim ouvir. Para quem é difícil aí ouvir? Levanta a mãozinha. Meu Deus, eu vou levantar porque até hoje eu tenho dificuldade. Mas eu aprendi. É algo que eu tive que melhorar em mim, o ponto de melhoria em mim, o ponto que o Espírito Santo precisou melhorar e continua aperfeiçoando em mim, é o poder da escuta. Eu não escutava e além de não escutar, minha mente variava. A pessoa estava ali falando, eu de repente minha mente estava cozinhando, a minha mente estava passando roupa, a minha mente estava pensando num problema, a minha mente estava pagando conta, pastora Lívia, e de repente a pessoa me balançava assim, fazia aquela pergunta: está me escutando? Eu, não, peraí, volta. Até hoje algumas pessoas veem eu falar isso: volta porque eu não entendi. Não é que eu não entendi, é que eu não escutei. E tem pessoas que discipulam, que elas não discipulam corretamente, porque não ouve, não escuta. Então o Senhor está levando nós a um discipulado que ouve e um discipulado que escuta. Olha só, abre a tua Bíblia em Mateus 5:9. Vai dizer o seguinte: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurado quem? Por quê? Porque serão chamados filhos de Deus. Porque só quem pacifica é quem escuta.
Se eu não escuto, eu não pacifico. Se eu não escuto, eu não promovo a paz. Porque a Bíblia vai dizer que os pacificadores são promotores da paz, aqueles que promovem a paz. Então, se eu não escuto, eu não promovo a paz. Já viu o casamento? Se um outro não ouve, não promove paz. É uma briga, é uma discussão, é uma intriga. Dorme brigado, dorme separado, um no sofá e outro no quarto. E quando um não dorme fora de casa, ou então dentro de um carro. Por quê? Porque não ouviu. Porque não parou para ouvir. E se eu não paro para ouvir, eu não promovo paz. E se eu não promovo paz, eu não posso ser chamado de filho de Deus. Então, esse ano de 2026, voltaremos a essa essência da pacificação. Por quê? Porque o pacificador escuta antes de reagir. O pacificador ouve antes de responder. Ei, pacificador, ei, líder, ei, pastor de apacentamento, você precisa ouvir antes de responder. Pare de responder antes de ouvir até o final da história no seu discipulado. Pare de responder. Às vezes as pessoas já têm a resposta, ela só quer mesmo falar. Ela quer mesmo só abrir o coração e sabe pôr aquilo para fora. A Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Às vezes só de você ouvir, você cura a vida do seu discípulo. Repete comigo assim: se eu ouvir, eu curo a vida do meu discípulo, sem dizer uma palavra. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Eu curo, eu transformo o dia dele. Eu transformo o dia dela sem dizer uma palavra. Porque eu aprendi a ter mansidão, eu aprendi a pacificar, eu aprendi a promover a paz, eu aprendi a escutar antes de reagir, eu aprendi a ouvir antes de dar qualquer tipo de resposta. E aí, com isso, eu promovo cura na vida daqueles que eu estou apacentando e discipulando. E Jesus nos chama claramente a aprender com Ele em Mateus 11:29, que diz assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus convida nós a fazer o quê? Aprender com Ele. E o que eu devo aprender com Ele? Ser manso e humilde de coração. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para a vossa alma. Deixa eu te dizer, pacificador, está cansado de apacentar, de cuidar, está cansado porque, você não aprendeu do Senhor, você não aprendeu com Jesus a pacificar, está cansado, o fardo está cansado, encontra nele descanso. Ele diz, sabe por quê? Porque você aprendeu a ter um ministério de pacificação, você aprendeu a ter um ministério que promove paz, você aprendeu a ter um ministério que ouve antes de reagir, você aprendeu a ter um ministério que ouve antes de dar qualquer resposta. Você aprendeu. Está cansado? Se está cansado é porque não aprendeu com o mestre. Aprendei de mim que sou manso. Aprendei de mim que sou, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Aprendei de mim. Porque se vocês aprenderem comigo, vai ter descanso. Apóstolo, está tão difícil apacentar. Eu estou quase dando depressão com esses discipulados. Eu estou quase entrando na vida deles, eles estão morrendo, eu estou morrendo junto com eles. Sabe, apóstolo, você não está entendendo. Eles vão falar de casamento e destruição de casamento. Quando eu chego lá em casa, eu quebro o pau com meu marido. Estou falando a verdade, sim ou não?
Você está pegando a dor do seu discípulo para você. Por quê? Porque você não está ouvindo. Você não está ouvindo para depois aconselhar. Você não está ouvindo para que o Espírito Santo de Deus, ao ouvir, ministre no seu coração a palavra-chave, a palavra que sara, que cura e que liberta. Porque se você não ouve, o conselho não é do céu, é teu, do teu coração e do teu entendimento. Mas quando você ouve, enquanto Ele fala, o Espírito Santo ministra no teu coração. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Gálatas 5, 23, do 22 ao 23 diz: o fruto do Espírito é mansidão. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão. Aprendei de mim que sou manso. Tem muita gente com falta de paciência para discipular a ovelha do Senhor. Muita gente com domínio impróprio. Com domínio impróprio, não é com domínio próprio. Sabe, tem muitas pessoas, sabe, intolerantes ao discipular, cansados ao apacentar. Ei, voltemos! Ei, lembra onde caiu e volta. Você foi apacentado como? Com amor, com graça, com paciência. Você foi apacentado como? Com mansidão. Por que você está aí com esse domínio impróprio, com essa falta de domínio próprio, falta do dom do Espírito, falta do fruto do Espírito, cansado, estressado? Ai, lá vem ele de novo com essa história no discipulado. Ai, eu já não aguento mais, irmão. Ei, você lamuria todos os dias a sua vida para o próprio Deus. E Ele não cansa de te ouvir. Você até sente Ele chegar no teu quarto, no teu carro. Você até percebe quando Ele chega. E o bom é que Ele chega manso. Ele nem te exorta. Ele te abraça. Ele te aconchega. E você sente que Ele está contigo. Voltemos ao ministério de pacificação. Bem-aventurado aqueles que são mansos, humildes de coração, porque esses verão a Deus. Se você está neste lugar apacentador, discipulador e ainda não viu a Deus, é porque você ainda não entendeu que são os humildes e os mansos de coração. É esses que verão a Deus. São esses que contemplam a face de Deus. São esses que são chamados filhos de Deus. São esses que são e é reconhecido pelo céu como filhos de Deus. Todo ministério, ele só é forte por causa de um motivo: corações mansos, humildes, que promove a paz. Todo ministério forte, ele só é forte porque ele é humilde, é manso e promove paz. O ministério só é forte por causa de quê? Vocês estão atentos aqui comigo, hein? Tá até bom de ver. Você está cansado, dormiu tarde, né? 4 horas da manhã no Natal. Até agora tá difícil de recuperar, é isso? Energético, assim, não adiantou, não, pastor? Acorde, igreja. Por que os ministérios são fortes? E promove paz. Amém ou não? Então a chave para o ano de 2026 é claramente a chave de saber escutar. Qual é a chave? Saber escutar. Tiago 1,19 vai dizer assim: devemos ser, por sua decisão. Tiago 1,19. Meus amados irmãos, temos visto em mente, sejam todos prontos para ouvir e tardio para falar. Meu Deus, hein? Vamos lá de novo. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios também para se irar. Olha só, vocês têm que estar prontos para ouvir.
E olha, seja tarde em falar e principalmente tardio em irar-se. Tem gente irando e falando demais. Tem gente estragando o discipulado. Tem gente estragando o apacentamento. Aí a igreja do Senhor Jesus não cresce. As pessoas vão embora. As pessoas vão procurar outra igreja. Não que aqui não tenha Jesus. Não que aqui a igreja não é boa. Não que aqui não tem amor. Não que aqui não tem presença do Espírito Santo. Não que aqui não tem uma boa escola para as nossas crianças de estudos teológicos. Não que aqui não tenha uma igreja das crianças, aonde temos um ministério de louvor somente para as crianças no mesmo horário do nosso culto à noite. Não que aqui não tenha um bom, aconchego, acolhimento. Não, é porque nós não estamos prontos para ouvir. É porque nós deixamos de ouvir e começamos a falar demais. Começamos a irar demais. Começamos a ser impacientes. Começamos a ser intolerantes no discipulado. Intolerantes com as pessoas. A fala tem sido, porque quem quer procura. Porque não sei o que. Não, irmão, deixa eu te dizer. Jesus, ele foi intencional por onde ele andou, por onde ele passou, sem hora marcada, sem dizer tô indo na tua casa. Ele simplesmente chegava. Ele chegou, Zaqueu estava louco para subir numa árvore, para ver quem era esse Jesus. Jesus chega bem perto e olha, Zaqueu, desce-te depressa, porque hoje me convém entrar dentro da tua casa, Zaqueu. Quem era Zaqueu? Um homem bandido, corrupto, aumentava os impostos além do que era do governo, roubava a sua cidade, os seus compatriarcas, a sua família, embolsava todo o dinheiro. Jesus entra dentro da casa de Zaqueu e a Bíblia diz que não houve nenhuma palavra de Jesus. Mas eu te pergunto, a Bíblia não fala o relato, mas vamos ver o contexto da história. Se Jesus não entrar na tua casa hoje, você vai ficar calado ou você vai falar? Quem fica calado é Jesus, mas Zaqueu fala. E ele fala tanto que ele fala assim, eu vou devolver 4 vezes mais. Aqueles que eu roubei, eu vou devolver. Eu não quero mais viver assim, eu vou devolver. Aí a última palavra de quem ouve, a salvação entrou nessa casa, aleluia, aprende a ouvir, tardio em falar, tardio em irar-se, deixa a pessoa falar, deixa as pessoas se abrirem, elas vão descobrir os erros delas na própria fala delas. O problema é que a gente interrompe. O problema é que a gente interrompe, quer dar o nosso conselho. Ei, irmão, segredo. Quando você deixa a pessoa falar, ela encontra o erro dela e ela encontra a solução. Aí ela vai sair do discipulado e vai falar assim, nossa, como a minha apóstola é poderosa. Que conselho top ela me deu. Que conselho top eu dei, irmão. Foi você que falou. Foi você que se abriu. Foi você que disse aonde era. Foi você que falou, eu estou assim, eu estou assado. Eu acho que é por causa disso. E Jesus está dizendo, a salvação entrou hoje na tua vida. A salvação entrou hoje na tua casa. E você começa a dizer, Senhor, eu vou fazer. Eu vou fazer. E eu vou fazer. A Bíblia diz o quê? Sejam prontos para ouvir, tardio em falar. 2026, esteja pronto para ouvir.
2026, esteja pronto para calar. 2026, esteja pronto para irar-se menos, porque infelizmente, né, não dá para não irar, não ficar nervoso. Mas, irmão, ira antes de chegar no discipulado. Entra dentro do carro e fala: Jesus, eu não aguento mais aquele discípulo. Jesus, aquele discípulo, aquela conversa de novo. Jesus. Isso é só entre você e Jesus, tá? Sem filho, sem esposa dentro do carro ouvindo, para você não perder seu filho dentro do carro vindo para a igreja. Aí quando chega: oi, princesa do Senhor Jesus. E por dentro, vontade de matar. Você está, aposto, né? Isso aí não é hipocrisia, não. É domínio próprio. Você está dominando lá a vontade de matar, a vontade de enforcar. Falar: não é possível. De novo. Aí você fala assim: me conta, como que é? O que aconteceu? Apóstolo, mas eu já ouvi essa história 10 vezes. Ouve de novo. Uma hora Deus vai trazer a revelação. Uma hora Deus vai iluminar. Uma hora Deus vai trazer a luz. Vai trazer a revelação da escravidão, da escuridão. Olha só, Provérbios 20, verso 5 vai dizer assim, ó. Vamos ler em duas versões. Vamos ler essa, depois você põe qualquer uma aí. Diz assim: eu acho que na que eu pus aqui, eu fui na NTLH, mas vamos ler esse aqui. Os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas que entendimento as traz à tona. No meu Provérbios aqui, está dizendo: os pensamentos de uma pessoa são como águas em um poço fundo, mas quem é inteligente sabe como tirá-los para fora. Deixa eu te dizer algo. Quer que eu fale de novo? Os pensamentos de uma pessoa são como água em um poço fundo, mas quem é inteligente sabe como tirá-los para fora. Já viu quando você encontra uma pessoa que consegue puxar a tua língua? Quem conhece alguém aí? Tem vezes que você fala: não acredito, meu Deus, eu falei tanta coisa para aquela pessoa que não podia ter dito. Aconteceu com você alguma vez? Comigo já aconteceu demais. Meu Deus! Por quê? Porque a pessoa é inteligente. Tirou para fora todo o seu pensamento. Tirou para fora todos os pensamentos profundos que você tem no poço da tua alma. Tirou para fora tudo. Colocou para fora, tirou tudo para fora. E de repente você está no discipulado. E de repente você está sendo tratado. E de repente você está sendo cuidado. De repente você está sendo orientado. Então os pensamentos de uma pessoa são como poço. Porém, escutar essas pessoas é como descer nessas águas profundas. Só quem escuta com o Espírito Santo e com mansidão alcança a raiz de todos os males. Se você não escutar, você não vai na raiz do problema. Se você não escutar, você não vai ver aonde que está realmente o problema daquela pessoa. O EIB, o fundador do MDA, que nós utilizamos por muitos anos e até hoje a gente utiliza algumas formas do discipulado, de algumas estratégias. Ele conta o seguinte, que tem pessoas que vai confessar que roubou uma corda, mas ele não conta que no final da corda tinha uma vaca amarrada. Quem não escuta vai ficar com a corda todos os dias por anos. Quem não escuta vai ver só ele confessando que roubou a corda e nunca vai dizer que roubou junto com a corda a vaca que veio amarrada. Quem não escuta não acha a raiz do problema. Quem não escuta não vai a fundo do problema. Quem não escuta não lembra. Ai meu Deus, apóstolo, eu sofro tanto de inferioridade. Ai apóstolo, eu não consigo fazer aquilo. Eu tenho medo, tem pessoas que é melhor do que eu para fazer aquilo. Deixa outro fazer. Quantos de vocês ouvem isso aí no discipular, não sei quanto? Você já foi fundo na raiz do problema, descobriu se tem rejeição?
Se foi abandonado quando criança? Se foi abusado quando criança? Você vai ficar assim, nossa, mas pelo amor de Deus, viu? Até quando, crente? Às vezes você usa até o versículo bíblico, Deus te deu espírito, foi de ousadia, não foi de covardia. Deixa de ser covarde. Aí Jesus olha para você e fala, cara, eu disse para você aprender de ser humilde, ser manso. O que você está fazendo? Se ela não quer dizer, abraça o problema dela. Se ela não quer contar, senta na cadeira dela. Entende a situação dela. Se ela não quer se abrir, é porque ainda você não tem o coração dela. Porque você nunca escuta ela. Porque você sempre quer apontar. Porque você quer sempre ser o mestre dos magos. Todo discipulado você quer falar alguma coisa que ela está errada. Para justificar a fala que ela não fala por causa de você. Todo discipulado você fala é por causa disso. Você tem orado, você tem feito TSD. Você tem lido Bíblia. Você tem feito jejum. Olha para você. Esteja pronto para ouvir. Nem que você não fala nada num discipulado de 1 hora. Deixa para o outro dia. Apóstolo, Deus me deu a resposta. Deixa para outro discipulado. Vai orando 1 semana. Vai orando 15 dias. Pai, eu já tenho a resposta. É isso mesmo. Eu vou chegar lá. Meu Deus. Eu vou fazer até um jejum. Porque ele vai ser curado. Ela vai ser curada. Agora eu sei. Agora eu entendi. Mas não, você quer ser, sabe, imediatista. Você já quer contar o negócio antes da hora. Você já quer falar um negócio antes da hora. A pessoa está ali já toda trêmula, toda com vergonha, porque abriu a vida toda para você. Seja aquele que escuta. Seja aquele que ouve. E para com esse negócio de falar demais. Para com esse negócio de irar no discipulado. Ou com o seu discípulo, ser intolerante com ele. Talvez você está disciplinando ele mais do que a Bíblia um dia vai discipliná-lo. Você está corrigindo ele mais do que um dia a Bíblia vai corrigir. E eu vou te contar um segredo. Você que apacenta, cuidado, porque Deus vai cobrar de você. A Bíblia diz que ele, Deus, é tardio em irar-se. Ele é tão tardio que ele ainda não mandou fogo na terra. Com a terra do jeito que está, da maneira que está. Nós estamos vivendo um tempo de uma cidade, uma segunda Gomorra e uma segunda cidade promíscua, um país promíscuo, um mundo perverso. E ele está como tardio em irar-se. Sabe por que as pessoas elas geram um abismo gera outro, um abismo gera outro? Porque Deus é tardio em te corrigir. Você cai no pecado aqui, pede perdão, cai, pede perdão, pede perdão, pede perdão, pede perdão. Você fala, ai, não aconteceu nada, vou fazer de novo, pede perdão, pede perdão. Sabe por quê? Porque ele é tardio em irar-se com você. E longânimo em misericórdia. Seu discípulo erra hoje, amanhã você quer discipliná-lo. Ele erra agora, amanhã você já quer tirar de tudo enquanto há. Claro que depende de alguns erros, amém? Nós somos cobertura
tudo que cai aqui vai para ali. E a gente tem que tirar por um tempo, depende de alguns erros. O dia que você vê um discípulo de célula, um líder de célula, não discipulando, um ministro de louvor, não louvor, um pastor, pode saber que ele está numa disciplina por causa de coisas sérias. A gente não põe ninguém em disciplina por causa de coisinha. Mas tem outros ministérios na igreja que dá para você fazer. Limpar a igreja, lavar um banheiro, estar na atmosfera, continuar enxertado no corpo. Mas tem líder que quer, tem discipulador que quer tirar a única ligação, aquilo que rega. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. A Bíblia diz que nós fomos enxertados na videira. Nós fomos enxertados nele. Para quê? Para que o que ele tem, vida, venha a ser regado em nós, colocado em nós. Os nossos discípulos, ou ovelhas, ou pessoas, erram, logo você tira da sua mesa. Você já não convida para um aniversário. Você já não convida mais para estar com você. Que isso? Judas ficou na mesa até o último momento e Jesus ainda pôs o pão na boca dele. Ei, aprendei de mim. Você está aprendendo com quem? Pastores de si mesmo? Você tem se pastoreado? O bom, o ruim de ser pastor de nós, sabe o que é? É porque eu me imponho o que é certo para mim e o que é errado para mim. E na maioria das vezes é mais certo para mim. A Bíblia diz: só quem escuta com o poder do Espírito Santo e com amor pode acessar e alcançar raízes profundas. Sabe por que as pessoas no encontro com Deus, elas se sentem à vontade em confessar os pecados? Porque ali é abraço, ali é amor, ali é mansidão, ali é carinho, ali é tudo, ali é banho de amor, ali é Jesus, ali é sorriso, não tem ninguém com cara feia, não tem ninguém com nada, e a pessoa se sente segura em lançar nos seus braços e dizer: eu pequei. Aí você vai para o discipulado com a cara amarrada, irmão. Você vai para o discipulado querendo matar seu discípulo. Cancela o discipulado, falou: não dá para mim hoje. Apóstolo, mas os meus discípulos estão cansados, às vezes eu desmarcar discipulado. Você está dizendo por quê? Fala para ele, você está irado hoje, você não está conseguindo dominar hoje. Ele não pode discipular você, porque primeiro tem que discipular ele. A Bíblia diz: examine o homem a si mesmo. O dia que você aprender a se examinar, você vai parar de matar a noiva de Cristo. Você vai parar de ferir as pessoas, sangrando nas pessoas, a sua lamúria, a sua insatisfação. Eu falei para o meu esposo: eu não vou pregar esse ano porque eu não estou emocionalmente bem. Usei essas palavras: eu não estou emocionalmente bem. E as pessoas que me conhecem de perto viram na minha cara. E eu fiquei pouco aqui, logo o culto acabava, eu ia para minha sala. Ontem o Ender olhou no meu olho, na minha cara. Falou: a senhora está bem? Falei: hoje, porque você está olhando meus olhos, eu estou melhorando, mas eu não estava tão bem assim não. Aí eu não tinha visto, eu falei: porque hoje você está olhando no meu rosto.
Por que eu iria subir no altar para cantar canções da alma, para pregar minha alma, para bater em quem não precisa, para ferir a noiva do Senhor Jesus, a igreja do Senhor Jesus? Todas as vezes que eu preguei exortadamente, eu estava muito plena comigo e com Deus, irmão. Não estava aqui jogando nada com ninguém. O dia que eu não subi no altar para pregar, para louvar, pode saber que é porque eu amo vocês. Se for para Jesus, seja mais alto. Quando falamos de discipulado e apacentamento, nós precisamos entender uma verdade fundamental. Ninguém se abre para quem não sabe escutar. Ninguém se abre para quem não sabe escutar. Apóstolo, tem discípulos lá que não se abre. Apóstolo, tem discípulo lá que eu tento. Ou talvez você vai descobrir que é porque ele já viu que você não para ouvir ele. Às vezes você vai descobrir por que você não consegue cuidar e apacentar. Ninguém se abre para quem que não tem o ouvido, que não tem o seu ouvido. Já viu mulher? Está conversando com o marido. E ele começa a mexer no celular, o que você vai falar? O que você vai falar, mulher? Ô, presta atenção. Presta atenção no que eu estou falando. E na cama, apaga a luz, né? Não sei por que apagar a luz e continuar conversando. Aí apaga a luz. E a mulher está lá. De repente ela pergunta, você está me ouvindo? Sim ou não? E meu esposo é esperto, viu? Ele aprendeu a falar que estou ouvindo dormindo. Estou ouvindo. Aí eu ligo a luz e você está roncando. Ninguém se abre para quem não sabe escutar. Ninguém. Tem filhos que não conversam com o pai porque o pai não ouve. Tem filhos que não se abrem com o seu pai porque sabe que ele não vai ouvir. E o pior, se for pastor, líder, apacentador, vê tendo carinho, vê tendo mansidão, vê tendo cuidado, amor, compreensão, conselho. E para ele, meu Deus. Tem líder, apacentador, pastor, que beija, abraça discípulas, até na testa, e não dá um carinho na esposa. Irmão, abre mão disso. Tem sido feio para sua casa. Tem sido feio para você. Eu mais o meu esposo direto, a gente tem que chamar a atenção do outro. Dá atenção pro menino. Ei, tira esse celular daí, o menino está falando, está conversando com você, aproveita. Filho tem que aproveitar quando quer falar com o pai. E se você não aproveitar o momento, ele vai desistir de falar com você. Falei, Isaac, ele falou assim, quem vai pregar hoje no Tadel? Porque ele está vendo que a mãe dele não está pregando. E ele fica com raiva do pai dele. Porque ele acha que é o pai dele que não está deixando eu ministrar. Eu sei que faz a escala. Aí, papai, é a minha mãe que vai pregar, né? E aí ele fala, não, é a mamãe e tal, é o papai, não sei o quê. E a mamãe não está bem. Não está bem por causa de quê? Aí já põe a mão porque pensa, se não está bem, porque é você, viu, pai? Ele não culpa a igreja, ele não culpa ninguém, culpa o pai dele. Não, a mamãe não está bem, meu filho, eu estou esperando e tal. Aí eu falei para ele, mas você pode pregar. Ele falou, eu não, sei o quê.
Eu falei, uai, meu filho, você prega lá na salinha, você lá na célula faz as suas funções e tal. Por que quando é eu e o papai que fala para você fazer algo, você não quer? Você só quer que quando o outro te pede. É nessa hora que você tem que observar que o seu filho está tendo inspiração em outras pessoas e não em você. Porque outros estão apontando ele, dando destino e ele está ouvindo. E você, ele não está ouvindo. E lá em casa eu perguntei para ele, eu falei, meu filho, não, mas agora não é tempo, não é hora. Quando chegar a minha hora vai ser. Escuta, pregar para adulto? Falei, não, para pregar para adulto não tem idade. Talvez se um dia o pastor Fabrício falasse, você vai ministrar a palavra de oferta no culto de jovens, talvez ele até vai. Encara e vai. Mas pai, se você não aprender a ter a oportunidade de ouvir o teu filho, você também vai perder a oportunidade de ser o apontador do destino dele. Porque se você ouve, você dá direção. Se você ouve, você dá conselhos. Se você ouve, você dá direção. Vamos continuar? Provérbios 18:13 diz o seguinte: responder. Quem responde antes de ouvir, mostra que é tolo e passa vergonha. Meu Deus. Responder antes de ouvir. A Bíblia está dizendo é tolo e passa vergonha. Outras versões é astúcia, é tolice. Para de responder. É igual pessoas que estão numa mesa, a pessoa está conversando, aí entra um sem noção, já viu? Entra um sem noção e responde algo e fala algo nada a ver da conversa, do assunto. É esse. O seu discípulo quer falar e você está respondendo antes de ouvir. A Bíblia está dizendo, você é tolo e passa vergonha. E o pior, vai ouvir e falar todas as vezes, porque nunca vai dar direcionamento. No reino, ouvir vem antes de falar. Quem fala sem ouvir, fere. Quem ouve com amor, prepara o terreno para a cura. Vou repetir, quem fala sem ouvir, fere. Quem ouve com amor, prepara o terreno para a cura. Aprenda algo. Muitos conflitos no discipulado não vêm da falta de unção, mas falta de escuta. Deus te deu unção. Aonde é que está escrito, o Senhor me ungiu para pregar o evangelho? Acho que é Isaías. Coloca ali para mim, se você encontrar aí. Não é por falta de unção. Você não cura e você não resolve conflitos porque não é unção. Isaías 61:1. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Ele fez o quê? Ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Ele também me enviou para proclamar liberdade aos cativos, libertação aos presos, para proclamar o ano do favor do Senhor, ou o ano favorável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. E também a dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, olhos de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para revelar o seu resplendor, o seu esplendor. Então, querido, dê uma salva de palmas ao Senhor. Não é falta de unção, o Senhor te ungiu. Não é falta de unção, o Senhor te ungiu. O Senhor te ungiu. Apóstolo, eu não estou conseguindo. É porque eu não tenho unção. Não é falta de unção. É falta de ouvir.
Ouve, pelo amor de Deus. Você já viu quando chega uma ovelhinha visitando a nossa célula? Porque o visitante é o principal, amém? Quando chega um visitante, a célula volta tudo para o visitante. Ele quer falar, deixa ele falar, a gente não deixa? Sim ou não? Aí quando o abençoadinho está lá há muito tempo, a gente não quer mais. Mas amém, às vezes tem que, né? Que a célula é a célula. Mas o que eu quero te dizer, que você dá atenção, então precisa continuar dando atenção. Precisa continuar dando ouvidos. Aprenda isso, Deus, Ele te chamou para resolver conflitos. Em João, eu quero caminhar para o final. Em João nós encontramos Jesus na história de uma mulher. E a história que quase ninguém conhece, a história da nossa amada samaritana. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Em João 4, nós vemos Jesus encontrando com essa mulher. Em João 4, nós vemos essa mulher sendo encontrada por Jesus. Uma mulher marcada por rejeição, uma mulher marcada por abandono e preconceitos. Ela carregava uma história difícil, uma história de adultério, uma história de, vamos colocar nos tempos de hoje, essa é uma prostituta, é pombagira, é sensualidade, anda com roupa curta, né? Uma mulher marcada por uma história muito difícil. Jesus chega para o apacentamento intencional. Diga, apacentamento intencional. Sem hora marcada. Diga, sem hora marcada. Ele não marcou um horário com aquela mulher. Jesus, ele não marcou, olha, eu sei que você chega aí nesse poço, depois do horário que todo mundo já pegou a sua água para fazer a sua comida, depois que todos estão sentados à mesa para almoçar com a sua família, você chega enquanto todos estão em casa com os seus familiares, é a hora que você chega. Então eu quero te falar, ei, a gente pode marcar esse horário aí no poço? Você sabe que seu discípulo está cheio de problema. Mas você fala assim, ele que tem que marcar. O casamento do seu discípulo está todo destruído. Ele que tem que marcar. Não tem um leite para as crianças na casa e você sabe. É um vagabundo que tem que trabalhar. Quem mandou você sentar na cadeira de juiz? Eu vou melhorar, amenizar. Deus te chamou para o ministério de justiceiro. Aquela mulher estava arrebentada. Excluída da sociedade. Saía de casa para buscar água enquanto todos estavam trancados dentro de casa almoçando. Porque se ela saísse na rua com alguém de fora, olha lá a vagabunda, olha lá a prostituta, sai de perto, ninguém toca. Nós não já deveríamos ter apedrejado essa mulher? Na lei de Moisés não diz que é para a gente pegar e apedrejar e matar. Corre, olha lá, está correndo, está correndo. Ela tinha que sair escondida. E Jesus, o pastor mestre, o sumo sacerdote, aparece intencionalmente no discipulado. Sem hora marcada, porque ele sabia que ela estava lá. Eu conheço
conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Se você quiser procurar qualquer um dos seus discípulos na cidade, você sabe aonde encontrar ele. Você sabe onde ele trabalha, onde ele come, aonde ele vai. Se ele não quer ir no teu encontro, vai ao encontro dele. Ame-o, ouve-o. Nós estamos perdendo as pessoas para o mundo, porque o mundo está ouvindo. O mundo está abraçando. O mundo está colocando para dentro de casa como se fosse uma família. Conheceu ontem e diz: nossa, esse é o meu brother. Olha aqui, conheci ontem, mas é um cara top. Olha o fulano, olha o ciclano. Eu não estou falando mentira, não. Quando eu era do mundo, irmão, quantas famílias, quantas casas eu entrei depois de uma bebida, depois de uma noite no truco. Dormia na casa do desconhecido, eles hospedavam. Agora, o culto está começando, tem purezão das mulheres, eu preciso de uma hospedaria. E o crente não quer. Eu preciso de uma célula para pôr o povo, para a gente ter uma igreja dos apóstolos na casa. Não posso. Bora lá. Você conhece as necessidades. A Bíblia diz que um pastor tem que conhecer a necessidade das suas ovelhas. Nós somos uma igreja em células e não dá para eu e o apóstolo estar em todas as casas. É por isso que nós temos pastores auxiliares. É por isso que nós temos pastores com P minúsculo auxiliares. Líder de célula, você é um pastor auxiliar da sua célula. Não tem como nós entrarmos em todas as casas, mas nós podemos cuidar por causa de você. E às vezes nós estamos perdendo ovelhas que Deus nos deu, porque você está sem mansidão. Você está com domínio impróprio, intolerante. Se eu e o apóstolo te tratar assim, igual você tem tratado seus discípulos, você já não estava na igreja. Jesus chega para o apacentamento de Jesus chega. E Jesus, ele aponta os erros dela. Foi assim? Jesus apontou e falou assim: eu sei, viu? Que você está vindo nesse horário aqui, porque eu sei. Você está vindo escondida nesse horário aqui pegar água, que eu sei, viu? Estou sabendo. Que feio. Tolo por falar antes de ouvir. Seu discípulo mal chegou, você já estava falando: o que se aprontou? Jesus carrega essa mulher e ele chega para o apacentamento intencional, sem hora marcada, e ele não começa apontando os erros dela. Jesus cria primeiro um ambiente de conversa, sem julgamento. Ele primeiro cria, ele recepciona. Ele fala, e olha que ela é ríspida, porque ela vê que ele é judeu, que ele é hebreu. Hebreu não conversa com samaritano. Então a conversa de Jesus não podia ser assim, pá, com ela. Ele tinha que criar um ambiente. Ele escuta. Ele fala com ela. Cria um ambiente, ele não aponta os erros dela. Mas ele pergunta para ela assim, sobre o beber água. Eu tenho sede. E ela começa a responder. E ele começa a falar e ele escuta as suas respostas. Ele percebe as suas resistências. Ele entende as suas fugas. E ele entende que ela tem fugas espirituais e emocionais. Jesus não toca na sua ferida. Tem discipulador
que toca nas feridas dos discípulos. Tem mulher que toca na ferida do marido que errou 10 anos atrás e está lá tocando. Tem pai aprisionando filhos que errou há 5 anos atrás e tocando no erro. Tem pessoas que não fazem mais nada dentro da igreja porque tem líderes de departamento que por causa de um erro não pôs essa pessoa para trabalhar nunca mais. Sem oportunidade de transformação. Jesus não toca na ferida, porque depois de falar com ela, de escutar ela, ele não toca na ferida antes de tocar no coração. Ei, antes de tocar na ferida de qualquer pessoa, primeiro toca no coração. Esse discípulo já levou algum presente para você? Um cafezinho. Lembrou de você num lugar e te levou um mimo? Levou? Então aí você pode tocar na ferida. Porque o coração dele é seu. O que você está fazendo com o coração das pessoas que entregam o coração a você? Jesus não toca na ferida daquela mulher sem antes tocar no coração dela. Eu falei para uma líder aqui na igreja um dia. Falei, sabe por que eu estou falando com você assim? Não vou falar com aquela pessoa lá assim. Porque você é líder. Mesmo assim eu falei em amor. Se não for, me corrige que você está aqui. E não vou falar com ela daquele modo porque ela é ovelha. Você tem filhos? Bebê, mamou. Quando estava mamando, as falas eram: coisa bonita de mamãe. E que... Quando começou a andar, você pegou e ficou assim. A fala muda. A fala muda. Você quer pegar a menina andando aqui e tratar como se fosse um homem barbado de 30 anos, com exigência. Não tem jeito. Por isso que o discipulado profundo começa quando? Nos meados de qual mês? Maio, junho? Não é isso que nós ministramos no Tadel das Estratégias? Você está abençoado, hein? Porque em maio, fevereiro, começa a nascer os novos na casa. Mas o discipulado profundo é só em maio, junho. Para lá. Quem não escuta a história, não entende a ferida. Quem não entende a ferida, não ministra cura. Jesus ouviu a história daquela mulher. Entendeu a sua ferida. Quem não ouve a história não entende a ferida. Que se você não sabe o que a pessoa passou, o que a pessoa viveu, você não entende a ferida dela. O comportamento, porque ela é assim, porque ela é dessa maneira. E quando eu não entendo a ferida, eu não ministro cura. Eu só posso ministrar a cura quando eu entendo a história, eu entendo a ferida, reconheço o problema, reconheço o comportamento. Aí sim eu ministro cura. Sabe por que o poder da escuta é tão poderoso? Porque enquanto ela falava de água, Jesus ouvia que ela estava com sede. Enquanto ela falava de poço, Jesus escutava e entendia um vazio. Enquanto ela falava de tradições do seu
Vai chegar um tempo que os verdadeiros adoradores adorarão, mas e o poço, isso e aquilo, e Jesus e ela falando de religião, ela falando do povo dela, e ela falando de muita coisa, e Jesus falou: ei, se você soubesse quem eu sou, a água, ei, você nunca mais podia, ei, você não vai ter sede. Enquanto ela falava de água, Jesus entendia ela dizendo: eu estou com muita sede. Eu não aguento mais. Então me dá dessa água, porque eu não quero voltar nesse poço vazio nunca mais. Enquanto ela falava de poço, Jesus entendia o vazio da alma dela. E Jesus falava assim: ei, eu sou a água viva. Primeiro, você não vai ter mais sede, de ti fluirá rios de águas vivas. Você não vai ter mais vazio dentro de você. Quando ela falava de religião, da onde adorar, em qual lugar adorar, em qual tabernáculo adorar, Jesus estava dizendo: vai chegar o dia, e esse dia já chegou, mulher, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Meu Deus! Enquanto ela falava de tantas coisas, e de tantos problemas, Jesus conseguia ver a alma e o profundo. Se você não escutar, você não vai ver a alma, você não vai ver o vazio, você não vai ver a ferida emocional. Se você não escutar, você não vai identificar o problema. Se você não escutar, você não vai achar a raiz da iniquidade. Se você não escutar, você não ministra cura. Você não entende a história, você não entende a ferida. E Jesus entendendo, porque quem escuta com o Espírito Santo e com amor, ouve a alma da pessoa. Não ouve a boca. Não ouve a boca, ouve a alma. Meu Deus. Jesus olha para aquele homem no poço, 38 anos. E ele começa a contar a história. O apóstolo pregou aqui. As historinhas. Uma revelação. Se Jesus ouvir as nossas historinhas e não a nossa alma, Ele não ministra cura. Ele olhou aquele homem contando: eu estou aqui, tem 38 anos, e ninguém me leva, e ninguém me isso, e ninguém me aquilo. E Jesus escutando e ouvindo a alma dele. Jesus, como eu queria ser curado. Jesus, a minha família já me deixou aqui, eu estou só. Enquanto a fala dele parecia prepotência, porque às vezes você olha para o seu discípulo e fala: mas que homem prepotente, que conversa prepotente. Olha, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que é gemidos inexprimíveis? É pegar aquilo que é arrogante, ignorante, e levar com mansidão transcendente, dizendo: Pai, é assim, é dessa forma que Ele quer, mas Ele não sabe dizer. E Jesus está escutando a alma. Ele diz assim: carne, shh, e ouve a alma. Ele diz: cala vozes, porque no meio da tempestade é cadima. Porque num discipulado a pessoa chega com a tempestade. No discipulado ela chega e ela não pode ser definida por ela aquele momento do discipulado, porque ela só está sendo aquilo com você porque ela confia em você. Ela só está abrindo ela toda, e ela está tipo assim, envergonhando ela mesma, e mostrando para você quem ela é. Ela rasgou as roupas dela, ela ficou nu na tua frente, não foi para você julgar ela. Foi para dizer: você me conhece, meu discipulador. Você não vai me julgar por esse momento. Eu só quero cura. Eu só quero transformação. Eu só quero mudança de vida, pelo amor de Deus. É isso.
a ninguém conheceis segundo a carne, porque nem Cristo conhecemos mais como carne, porque agora Ele é Espírito. Para de julgar teu irmão carnal. Se ele está expondo, ele quer só cura, porque senão ele vestia uma máscara e vivia do jeito que ele é a vida toda. É simples a gente viver de máscaras. É simples a gente viver num personagem, mas ele está abrindo para você e você está julgando. Ele está se expondo porque confia em você e você está julgando, meu Deus. Para de olhar a pessoa por quem ela está se expondo para você, olha a alma dela. A alma dela está dizendo, eu não aguento mais esse vazio, eu não aguento mais brigar dentro de casa, eu quero paz. E ele está dizendo assim, você tem um ministério de pacificação. Você é aquele que promove a paz, eu quero paz. E Jesus, ele olha aquela mulher e ele olha para a alma dela. Ele não a julga, ele respeita ela, ele não condena ela. Tem muitas pessoas que saem do discipulado falando, nossa, você viu a mulher do fulano, como que o fulano aguenta aquela mulher? Como que é que Jesus ainda está te aturando? Pedro negou Jesus. E Jesus foi atrás de Pedro. E quando ele chamou Pedro, ele não fez a pergunta que nós faríamos. Por que você me negou? Ele fez uma pergunta, você me ama? Mas nós estaríamos prontos para brigar ou nem ia mais atrás. Me ama, amo. Jesus, ele olha para dentro da alma de Pedro e vê que há sinceridade no coração dele. Jesus respeita aquela mulher. Você sabia que na terapia a gente vê muitas mulheres que ficam com muitos homens. É só por causa de um motivo. E a gente fica chamando de prostituta, de vagabunda. O único motivo é carência emocional e falta de pai. E a gente não entende a alma. A gente não abraça. Jesus está dizendo assim para aquela mulher, eu te entendo. Eu sou o seu pai. Eu sou o que te cura. Eu sou o teu libertador. Jesus respeita o tempo de cura daquela mulher. Você tem respeitado o tempo de cura dos seus discípulos? Vale mais uma alma do que o mundo inteiro. Foi 3 anos e meio Jesus formando seus discípulos. Deixa eu dizer, respeite o tempo de cura. Jesus respeitou o tempo de cura daquela mulher e não a expôs, mas ele a conduz. O problema pacificador é que você está expondo e não está conduzindo. Nós é que conduzimos e levamos ao ponto de ela ver, ele ver.
O problema é que a gente acha que é expor, tem que expor o pecado, tem que expor. Ei. Você não vê Jesus fazendo isso. Ele não expõe, ele conduz. Primeiro ele revela a graça, depois ele toca na verdade, e tudo em seu tempo. Aprenda algo, a verdade sem amor machuca. A verdade sem amor, ela vai machucar, ela vai ferir, mas o amor com verdade transforma. Jesus em João 4,16 vai dizer, depois de toda conversa, depois de toda condução, depois de entender a alma dela, depois de ver que a alma dela estava dizendo, eu estou com vazio, eu estou com sede, eu não aguento mais. Eu não aguento mais toda a vergonha que eu passo. A fala dela, ela não estava dizendo isso, mas a alma dela falava. Sabe por que você não penetra na alma do seu discípulo? Porque você só vê o que está aqui, ó, exposto, você não vai além. Aí Jesus, depois de entender tudo, ele fala assim, ó, com amor, chama seu marido para mim, por favor. E ela se constrange. E aí ele começa dizendo para ela tantas coisas que você já sabe. Ela diz, eu não tenho, ela confessa. E ele diz, disseste bem. E mesmo assim não é apontando, expondo, brigando. Ele diz, disseste bem. E esse que você está também agora também não é teu. Agora que ele entendeu a alma, tem um coração dela, ele podia dizer. Jesus, ele já sabia desde o início da primeira fala. Desde a hora que ele viu ela chegando, ele já sabia o que travava a vida dela. Mas ele conduziu, ele preparou, ele deixou ela falar, ele deixou ela desabafar. Entendeu a alma dela, não a condenou. E disse, disseste bem. Porque Jesus escuta, ele se revela. Depois que ele escutou ela confessou. Você sabe o que Jesus faz? Ele se revela a ela. Até naquele momento ele nunca tinha revelado quem ele era para os seus discípulos. Jesus diz àquela mulher, eu sou quem fala contigo. Eu sou o Salvador. Eu sou o Cristo, eu sou o Messias, eu sou o libertador, eu sou o Filho de Deus, mulher. Ei, sou eu que falo contigo, sou eu, Filho do Deus vivo, sou eu que falo com você. Porque quando você escuta, e quando há escuta, há revelação, quando há escuta, há revelação de quem Cristo é naquela história. Quando tem escuta, Deus se revela, Cristo se revela, a luz. E quando há a verdade faz com que você seja liberto. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Cristo se revela e ele liberta aquela mulher. E essa é a primeira vez que Jesus se revela tão claramente como Messias. A revelação mais profunda acontece quando há uma escuta verdadeira. Depois de ser ouvida, ela se torna anunciadora. Depois de ser ouvida, em João 4,29, ela diz, vinde, vede um homem, ele é um profeta, vinde, veja, ele libertou minha vida, vinde, vede, ele escuta, ele não te condena, vem, veja, a igreja Vale o Santo, escuta, não condena, abraça, ama, cuida, apacenta. Meu Deus, quando essa notícia se espalhar, a casa não vai parar, ai, a igreja vai crescer. Sabe por quê?
Porque caindo na graça de todos, o Senhor acrescentava à igreja todos os dias aqueles que iam sendo salvos. A notícia vai ser: olha, eu não preciso pagar mais terapia. Eu não preciso mais pagar terapeuta. A apóstola não precisa nem mais terminar a faculdade do curso de terapia. Por quê? Porque nós vamos ter terapeutas do Espírito. Nós vamos ter psicólogos do Espírito. Nós vamos ter homens e mulheres de Deus que vão escutar, estarão prontos para escutar. E vai haver revelação do Cristo na escuta e no poder de quem escuta. Meu Deus! Olha só, de rejeitar dessa mulher vira evangelista. O seu discípulo ainda não virou líder de célula, o seu co-líder está lá como co-líder tem quantos anos? O seu co-líder está lá sendo preparado tem quantos anos? Essa mulher, ela tem um encontro genuíno, momentâneo com Jesus. Jesus não expõe, Jesus conduz, Jesus escuta, vê a alma dela, deixa ela falar, abraça ela, ama ela, cuida dela, revela o pecado dela, ela se sente liberta, ela vê ela uma vida nova e de repente um conjunto de várias cidades ouve a pregação daquela mulher, porque o profeta apresentou para ela o Cristo, o Messias. Ei, irmão, quanto tempo as pessoas não se movem de rejeitada um evangelista, de ferida uma mensageira, de invisível um instrumento. Aprenda algo para o discipulado. Pessoas curadas falam com autoridade. Pessoas curadas vão falar da igreja. Pessoas curadas vão falar de você bem. Pessoas curadas vão falar da sua célula. Pessoas curadas vão querer trazer outras para Jesus. Pessoas, ovelhas sadias, sempre da cria. Ai, meu Deus! Pessoas curadas falam com autoridade. Quem foi ouvindo, ela ouviu e aprendeu a anunciar. Quem ouve, aprende a anunciar. Ai, Jesus. Ai, Jesus, nos ensina a ouvir. Nos ensina a ouvir. Nos ensina a ouvir, Jesus. Nos ensina a ouvir, Pai, no nome de Jesus. A escuta gera restauração e propósito. Jesus não apenas resolve a dor daquela mulher. Ele resolve a identidade. Ele restaura a dignidade e a missão. João 4,39 diz: muitos samaritanos creram por causa do testemunho da mulher. A escuta do discipulado não apenas consola, ela transforma e aponta destino. Oh, Pai. Ano de 2026 será um ano que nós vamos crescer em discipulado. Será um ano que nós vamos crescer em apacentamento. Será um ano que nós vamos crescer em cuidado e amor. Em nome de Jesus. No nome de Jesus. Jesus não mudou a história da mulher no poço falando muito, mas ouvindo. Ai, ouvindo e profundamente. Ele ouviu profundamente e tocou profundamente. Ei, às vezes você vai ouvir profundamente sem uma palavra, você vai tocar profundamente. Ei, tchei cantarabá, chore cantarabás. Ei, vai, prega. Se for preciso, fale alguma coisa. Meu Deus, meu Deus. Vai, prega. Vai, ouve. Meu Deus, ouve. Ouve os necessitados, ouve os contritos de coração, ouve os angustiados. Como que eu vou saber se é angustiado se eu não ouço? Ai, meu Deus. Jesus mudou porque Ele ouviu. Quem aprende a ouvir como Jesus, cura como Jesus, discipula como Jesus. Eu vou falar de novo. Quem aprende a ouvir como Jesus, cura como Jesus e discipula como Jesus. Aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração. Discipula como eu, ama como eu, ouve como eu, discipula como eu, ama como eu. Meu Deus. Ei, Ele só quer nos ouvir. E Ele quer que você ouça. Ei, o Espírito Santo de Deus está neste lugar. Achei até que tinha mais esboço, não tem, até acabou.
Ei, ouça, que esse ano você seja pronto para ouvir, tardio em falar e tardios em se irar. Discipula como Jesus, escuta como Jesus, ouve como Jesus, discipula e cura como Jesus. Ei, no nome de Jesus, porque há uma unção sobre ti, Ele nos ungiu. E com essa unção, nós podemos, com o poder da escuta, transformar uma geração, transformar uma nação. Porque quem escuta aponta destino, porque quem escuta